fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar Pai, porque o Senhor pagou o preço pela nossa vida. Obrigada, Deus. Vamos cantar mais uma vez o véu. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Nós possamos fortalecer a nossa fé nesses dias de tribulações, nesses dias em que talvez nós não consigamos ver a esperança, e que assim como o pastor pregou na semana passada, que nós possamos nos revestir da armadura que o Senhor nos dá, que nós possamos nos revestir dessa armadura e romper em fé. Senhor, obrigada, Deus, porque em tudo nós vemos a Tua mão, porque em tudo nós vemos a Tua luz nos acompanhando e nos guiando, Deus. Nós te engrandecemos nessa noite, nós te louvamos, Pai.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. As minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Mas se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. As minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Mas se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Olá, vamos dar início a mais um culto em nome do Senhor. Que possamos nessa noite estar buscando a presença de Deus, louvando, adorando ao Senhor, ouvindo da palavra de Deus, que sempre tem algo a nos dizer, a nos ensinar e a compartilhar conosco, porque aqui nós estamos e queremos realmente estar sempre no centro da vontade do Senhor. Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. E vamos rapidamente refletir sobre este texto, esse ensino
Algumas Bíblias falam discurso apocalíptico de Jesus, palavras de ensino sobre os últimos tempos, sobre os últimos dias. Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 5, nós vamos estar lendo até o 28, e ele nos diz assim: Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu-lhe ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vossos corações, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinal no sol e na lua, nas estrelas e sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Senhor nosso Deus e nosso Pai, gratos nós somos, Senhor, por podermos estar na Tua presença. Gratos nós somos, Senhor, pela Tua palavra que não volta vazia. A Tua palavra que nos adverte, que nos orienta, que nos ensina, que nos revela, Senhor, a Tua vontade, que nos revela, Senhor, o que está por vir, que nos mostra, Senhor, que nada está fora do Teu controle. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de podermos Te ouvir, Senhor. E nós queremos nesta noite abrir o nosso coração a tal modo que o Teu Espírito Santo, com toda a liberdade, ministre conosco, Pai, a Tua vontade e o Teu querer. Que possamos ter entendimento, Senhor, do que está acontecendo no mundo. Que possamos ter entendimento, Senhor, da Tua soberania, do Teu senhorio. Que possamos ter entendimento, Senhor, de que nós somente estaremos guardados, Pai, na palma da Tua mão, Senhor, neste tempo de aflição. Assim nós oramos, ó Pai, e entregamos cada vida, cada família nas Tuas mãos, em nome de Jesus.
Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que, queridos, discurso apocalíptico de Jesus Cristo. Aqui nós podemos ver Jesus falando com seus discípulos. E diz o texto que depois que eles saíram do templo, os discípulos falaram com Jesus, alguns falaram a respeito do templo. Versículo 6 do capítulo 21 diz, eles estavam falando, o versículo 5 diz o que eles falavam, que o templo era tão grande, tão belo, tão ornado, enfeitado, uma coisa maravilhosa de se ver, uma coisa impressionante de se ver, aquilo que podiam ver no templo em Jerusalém. E aí, Jesus então diz, vedes essas coisas? E Jesus diz, dias virão em que não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo isso que vocês estão vendo, tudo isso que vocês estão adorando, será derrubado. Porque o templo era um lugar de adoração, mas eles adoravam muito mais a obra construída do que quem deveriam adorar, que era o Deus presente naquele lugar. Eles adoravam muito mais a construção do que a presença de Deus que estava naquele lugar. E eles então se vangloriavam daquela construção, eles olhavam para aquela construção e sentiam prazer em poder ter aquilo construído em Jerusalém. E Jesus disse, vão chegar dias em que isso vai ser destruído. E muitas vezes, meus queridos, nós também valorizamos muito mais as coisas materiais do que as espirituais. Muitas vezes nós damos muito mais valor a coisas materiais, a bens materiais, a coisas que olhamos, que conseguimos ver e dizer, puxa vida, que grande, que bonito, que belo, que obra. E na verdade, Jesus, nessas palavras que ele responde, ele diz, isso de nada importa. Nada importa o tamanho da construção, nada importa o tamanho do templo, nada importa a beleza do templo, nada importa, porque na verdade tudo isso, ele se referindo ao templo de Jerusalém, será destruído. E hoje, falando para nós, nos nossos dias, de tudo isso, todo o material ficará para trás, meus queridos. Todo o material que tanto corremos atrás durante praticamente a vida toda, ficará para trás. Não vamos levar nada conosco. Não vamos levar nada para o céu, nada vai estar conosco no céu. E tudo ficará para trás. Então não adianta nós, como os discípulos, como aquelas pessoas, se vangloriavam com o templo, se exibiam com aquele templo, achavam que era uma coisa fenomenal, sobrenatural aquele templo. Jesus disse, tudo isso vai ser destruído. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós conquistamos materialmente neste mundo, ficará neste mundo. Todos os bens, todo o dinheiro, todas as posses, todas as terras, todos os carros, tudo aquilo que comprarmos neste mundo e olhamos muitas vezes com olhos altivos e dizemos, poxa vida, que coisa maravilhosa, quantas coisas eu tenho. Tudo isto ficará neste mundo e nada levaremos dele. Nada podemos levar dele. Jesus ensina isso também numa outra parábola, quando ele diz que um jovem constrói celeiros e guarda seus grãos e aumenta as suas terras e constrói mais celeiros, e depois que ele está com aparentemente a vida material suprida, ele bate no peito e diz, agora eu vou viver, agora eu estou tranquilo, agora eu tenho tudo que eu preciso. E Jesus diz para ele, se esta noite te pedirem a tua alma, o que tu tens para oferecer? E é o que muitas vezes nós precisamos meditar e refletir também. Se nesta noite, se nestes dias pedirem a tua alma, o que tu tens preparado? Somente o material? Somente em busca do material? Não temos nada preparado espiritualmente? Esses discípulos depois, Marcos 13:3 diz que era Pedro, Tiago, João e André. Que a parte, perguntaram, o versículo 7 diz, perguntaram-lhe, 4 discípulos não ficaram quietos. 4 discípulos, eles levaram Jesus à parte. Eles queriam saber mais sobre o que Jesus estava dizendo.
Eles queriam compreender melhor o que Jesus estava falando. E aí eles perguntam, mestre, quando sucederá isso? Eles fazem 3 perguntas para Jesus. Quando sucederá isso? Que sinal haverá quando essas coisas estiverem se cumprindo? E em Marcos ainda diz, quando sucederá o fim dos tempos? Ou seja, quando vai ser o fim de tudo? Quando isso vai acontecer? Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá da consumação dos séculos? E Jesus, então, ele começa a explicar essas coisas. E é sobre isso que a gente vai rapidamente refletir nessa noite. Jesus, ele começa a ensiná-los a respeito do fim, dos últimos dias. E nós temos que entender que o tempo do fim se inicia com a vinda de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Então, naquele tempo, quando Jesus Cristo veio a este mundo em forma de homem, viveu neste mundo, padeceu, morreu, foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus para voltar. Da onde voltará? Esse período da sua estada, da sua passagem por este mundo em carne, até o dia da sua volta em glória, é o tempo do fim. Neste tempo já começamos o fim. E Jesus começa a falar algumas coisas que iriam acontecer. Veja que coisa interessante. Jesus ele começa a falar daquilo que iria acontecer. Que ninguém, até então, eles não tinham ouvido falar disso, eles não tinham ideia do que Jesus estava falando, mas Jesus disse, vai acontecer. Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, ou sou o Cristo. E também muitos vão dizer, chegou a hora. Ou seja, o dia da volta está aí, porque eles queriam saber quando isso vai acontecer, que sinal vai anteceder a tua vinda. Muitos vão dizer, chegou a hora. Jesus está voltando, Jesus já está aí. E nós podemos ver na história, muitas pessoas, muitas denominações, muitas seitas, vamos dizer assim, marcando datas para a volta de Jesus. Muitas seitas marcaram as suas datas para anunciar, para pré-anunciar a volta de Jesus. E Jesus alerta esses homens, esses discípulos, dizendo, não os sigam, porque somente o Pai sabe. Nem eu não sei, mas somente o Pai sabe o dia e a hora em que eu vou voltar novamente. Em que eu vou retornar em glória para este mundo novamente. Então nós podemos ver aqui que Jesus de fato era profeta. Jesus de fato conhecia o tempo, e sobre isso que nós vamos falar um pouco. Eu vou falar um pouco sobre história também. Nós podemos ver que tudo que Jesus disse há 2000 anos atrás, à risca, vem se cumprindo. Tudo que Jesus pré-anunciou há 2000 anos atrás, vem acontecendo e vem se cumprindo. E coisas ainda não se cumpriram, que vão se cumprir, porque nós podemos ver com toda clareza, com todo discernimento, com tudo aquilo que Jesus predisse, aconteceu até aqui, e o que ainda não aconteceu vai acontecer. Jesus aqui, ele estava começando o seu ministério. Jesus aqui, ele estava iniciando o ministério, e a gente muitas vezes não consegue entender o que passava, na cabeça desses discípulos e como eles receberam essa resposta. Porque Jesus disse, muitos vão vir em meu nome. Muitos virão em meu nome. Mas Jesus, nessa época, quando Jesus disse isso, ele não tinha fama nenhuma, ele era o filho do carpinteiro. Por que alguém haveria de vir no nome do Senhor? Ele ainda não tinha ressuscitado, ele ainda não tinha morrido, ele era o filho de José. Ele era carpinteiro e ele diz, muitos virão em meu nome. Poxa vida, mas por que alguém haveria de vir no nome dele? Eu tenho a plena certeza que esses discípulos, quando ouviram isso, não entenderam nada. Eles não conseguiram compreender nada, como muitas vezes nós, quando estudamos os tempos do fim, muitas vezes não conseguimos compreender nada. E esses discípulos, eu creio que, mas por que alguém haveria de vir no nome dele? Então Jesus, ele sabia, ele era o Filho de Deus. Ele sabia do ministério que ele estava implantando.
Ele sabia o que iria acontecer neste ministério. Ele sabia para que ele estava no mundo. E Jesus, então, nesse discurso apocalíptico, diz: muitos vão vir no meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Muitos vão vir no meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador. E eu não vou nem muito para trás na história, vamos falar dos nossos dias. No nosso tempo, aquele cidadão que se diz o Cristo, que aparece na televisão, que aparece na mídia, até por últimos dias anda meio sumido, não tenho mais visto. Mas tem aparecido muito na televisão há um tempo atrás, dizendo que ele era o Cristo. E Jesus predisse isso há 2000 anos atrás. Aí nós podemos ver e entender que muitos falsos profetas iriam surgir, dizendo, chegou a hora. Quando Jesus disse, chegou a hora, ele está falando sobre falsos profetas, sobre falsos anúncios, sobre pessoas que iriam aparecer e dizer que iriam marcar, agendar a volta do Senhor, e tentaram fazer isso por várias vezes. Tentaram agendar e pré-anunciar a volta de Jesus Cristo várias vezes, e até aqui, todos que tentaram pré-anunciar uma data para a volta de Jesus, se frustraram porque não deu certo. E não vai dar. Ninguém vai conseguir pré-anunciar o dia da volta do Senhor. Porque a Bíblia diz que será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes. A Bíblia diz que ele vem como um ladrão à noite. Se nós soubéssemos o dia em que o ladrão vem, a hora em que o ladrão vem, nós estaríamos esperando pelo ladrão, mas nós não sabemos quando ele vem. E assim, nós podemos ver Jesus dizendo que será o dia da sua volta, como um ladrão, como um relâmpago, num abrir e fechar de olhos. Assim será a volta do Senhor. E aqui nós podemos ver, versículos 9, ele começa a dizer e falar a respeito de guerras. Quando ouvirdes falar de guerras, de revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Aí vamos falar um pouco sobre história agora. Quero falar um pouco sobre algumas coisas que eu me lembro, outras que são antes, né, de mim, onde nós podemos ver as batalhas, as guerras no mundo. Aqui, nós podemos ver, e olhando para a história, que depois que Jesus disse isso, não houve mais paz no mundo. Depois que Jesus disse que iriam ter guerras, vão ouvir falar de guerras e revoluções, depois disso não houve mais paz no mundo. Todo mundo, em algum lugar, em algum momento, estava em guerra. As mais famosas que nós ouvimos, né, falar, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, são agora, aqui do nosso tempo, né, 1945, se não me engano, foi o final, né. Então, são do nosso tempo, nós ouvimos falar, são as grandes guerras, fora as guerras mais pequenas. Eu me lembro, quando eu era pequeno, assistia na televisão notícias sobre a Guerra do Golfo. Creio que vocês também lembram disso. A Guerra do Golfo, a Guerra das Ilhas Malvinas. Coisas que nós ouvimos na televisão, notícias, eu estou falando do que eu vi, do meu tempo, não estou falando de coisa lá atrás. A Guerra dos Estados Unidos, a Guerra do Irã e do Iraque, coisa que muito se falou, muito se viu, muitas mortes. A Guerra do Irã contra o Iraque. Depois os Estados Unidos contra o Irã, Estados Unidos contra o Afeganistão, tantas e tantas guerras que nós, no nosso tempo, ouvimos, vimos pelos noticiários, pela televisão. E Jesus pré-anunciou isso há 2000 anos atrás. Aí, Jesus diz, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Nós temos visto isso até hoje. Nós temos visto isso até os nossos dias. E Jesus disse que isso iria acontecer, mas ainda não era o fim. As guerras não eram sinal de que o fim seria tão logo. Porque depois que Jesus disse isso para os discípulos, começaram as guerras e nunca mais terminaram. Mas aí Jesus, ele fala sobre terremotos. Haverá grandes terremotos, epidemias
e fome. Vamos lá, vamos pesquisar um pouco e falar um pouco sobre história. Terremotos. Só vou falar de 1900 para cá. Lá atrás, uma que também provavelmente não tenha nem registro. Mas o primeiro que eu encontrei registrado foi em 1952, na Rússia, 9.0 na escala Richter. Depois, em 1956, na China, 830 mil mortos num terremoto. Depois, em 1960, no Chile, na Valdívia, no Chile, 2 mil mortos. Depois, 1964, no Alasca, 9.2 na escala Richter, 125 mil mortos. Depois, em 2004, tão famoso que surgiu o terremoto junto com um tsunami. 2004, 26 de dezembro, se não me falha a memória, 26 de dezembro de 2004, na Indonésia, na ilha de Sumatra. Isso todos nós vimos pela televisão. Aquele terremoto que deu no mar e veio aquela onda gigante e devastou a Indonésia. 220 mil mortos. Depois, em 2010, o Haiti, que temos aqui tantos irmãos, conhecidos, amigos haitianos que estão no Brasil hoje, devido ao que aconteceu no Haiti em 2010. 200 mil mortos naquele terremoto. 2011, novamente, o Japão. Terremoto com maremoto, 13 mil mortos. Algo que está na história, só que a gente vai olhando para o nosso templo, a gente vai olhando para os nossos bens materiais, como eles olharam para o templo e como é lindo, como é belo este templo ornado de belas pedras e dádivas. E esquecemos de que Jesus Cristo nos anunciou através da sua palavra tudo o que estava por vir. E nada vai deixar de acontecer. Tudo se cumprirá. E nos nossos dias, muitas vezes, nós estamos da mesma forma, como eu falei no início. Olhando para o que temos, olhando para o que construímos, olhando para o que possuímos, mas na verdade esquecemos de olhar para a história. E a história nos mostra que o que Jesus disse há 2000 anos atrás, nada deixou de se cumprir. E o que ainda não se cumpriu, se cumprirá. E aí nós podemos ver aqui epidemias. Jesus disse que iriam ter grandes terremotos. Está ali a prova, a história comprova os grandes terremotos. A história comprova epidemias. Nós não podemos falar e estamos passando por uma pandemia neste tempo. Estamos passando por algo pré-anunciado por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Nós estamos passando por isso, mas já houve muitas antes. Muitas antes. A peste negra, uma delas, matou milhões de pessoas. A cólera, tuberculose, varíola, a gripe espanhola em 1918 e 1919 ali, neste ano da gripe espanhola, 20 milhões de mortos pela gripe espanhola. Uma gripe, como essa gripe que a gente está aí, esse vírus que está aí. Já aconteceu. Jesus disse que iriam ter epidemias, pandemias, tifo, febre amarela, sarampo, malária, a AIDS. Desde 1981, quando foi começado a registrar as mortes por AIDS, 22 milhões de pessoas morreram por AIDS. Depois temos a influenza, temos a gripe suína, temos a gripe do frango, temos agora, na hora, né, no dia, no momento, o coronavírus, Covid-19. E fora o que ainda está por vir. Estava tudo pré-anunciado. Jesus Cristo nos alertava disso. Mas nós, da mesma forma como os discípulos, como os judeus da época, olhávamos para o templo, olhávamos para o material, olhávamos para aquilo que tínhamos, aquilo que possuíamos, aquilo que construímos, e como é bonito, como é grande, como é maravilhoso tudo o que eu tenho. E Jesus disse para ele, e diz para nós, disse para eles, estão vendo tudo isso? Pois não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai cair. E Jesus está dizendo para nós hoje, está vendo tudo isso que vocês têm, que vocês conseguiram? Tudo vai ficar. Tudo vai ficar aqui. Nada podemos levar para a eternidade. Nada. Tudo vai ficar aqui. E daí,
Como eu falei, os discípulos queriam saber mais, e alguns querem saber mais. Nós podemos ver que só 4 foram à parte. Pedro, Tiago, João e André foram à parte questionar Jesus e querer saber mais do que Jesus estava falando com isso. O que Jesus queria dizer com isso? Eu creio que nós também, alguns de nós, está interessado em querer saber um pouco mais sobre o que está acontecendo. Alguns de nós também foi aos pés do Senhor querer saber um pouco mais do que tudo isso que estamos passando. E eu creio que o Senhor, através da sua palavra, tem falado, tem nos revelado. Amém? Através da sua palavra, tem nos relembrado coisas que Ele disse há 2000 anos atrás. Coisas que Ele anunciou para os seus discípulos há 2000 anos atrás e que hoje nós estamos vendo se cumprir. Através de pandemias, através de epidemias. Nós aqui não temos terremotos no nosso país, graças a Deus por isso. Tem alguns tremores mínimos que eu nunca vi, nunca senti. Se Deus quiser também não quero sentir nenhum tremor de terra. Mas diz que alguns já sentiram alguns tremores por aqui, mas nada grave. Não são terremotos como nós vimos em outros países, em outros lugares. Mas existem. Nós não nos damos por conta porque não é conosco. E aí, nós podemos ver que as guerras existem. É só nós olharmos a história. Nós não nos damos por conta porque não é conosco. Nosso país não está em guerra. Mas elas existem, sempre existiram. Aí, nós podemos ver que epidemias existem. E hoje podemos ver que existem de fato. Mas até então, até março, isso era algo lá do passado. Era algo que a minha avó contava. Era algo que a minha mãe falava, que eu ouviu falar. De gente que morria de gripe. Isso para nós era algo que ficou para trás. Mas sempre existiu. E voltará a existir até o dia da volta do Senhor. E Jesus disse isso. E agora nossos olhos se abriram um pouco mais. Os olhos de alguns se abriram um pouco mais. Alguns, não foram todos que foram questionar Jesus sobre o que ele estava falando. Alguns foram questionar Jesus. Os olhos de alguns estão abrindo. Os olhos espirituais de algumas pessoas estão abrindo para querer saber de fato o que está acontecendo. Por que o mundo está passando por isso? E Jesus tinha anunciado por quê. Jesus tinha falado por quê. Porque tudo isso iria acontecer antes da sua volta. E tudo isso está anunciando, pré-anunciando a sua volta. Porque se não estivesse acontecendo isso, a palavra de Deus era mentirosa e Jesus não iria voltar. Mas Jesus predisse isso para que anunciasse o dia da sua volta. Então Jesus Cristo vai voltar. Não depende de mim, não depende de você. Depois Jesus fala aqui sobre fome, terremoto, epidemia, fome em vários lugares. Nós não damos importância para isso, porque na nossa casa não falta pão. Nós não passamos fome. Mas existe fome no mundo. Nós podemos ver pessoas morrendo de fome todos os dias no mundo. O continente africano ele é atingido. E o que mais mata lá é fome. E nós não nos damos por conta, porque na nossa mesa não falta pão. No nosso armário não falta mantimento. Então, nós não damos bola para a fome, mas Jesus disse que haveria fome em vários lugares. E está aí, está comprovado que vai ter fome e que tem fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Coisas que vão nos espantar e grandes sinais no céu. Aqui no versículo 11 Jesus encerra o que estava para vir num futuro mais distante. Depois ele retoma isso lá no 25. E Jesus começa a falar agora para esses 4, para eles, para o tempo deles. Antes, porém, de todas essas coisas, antes que tudo isso aconteça, que vai acontecer lá no futuro, que nós já estamos nesse futuro, a história nos mostra esse futuro. Antes, porém, de todas essas coisas, aí ele está falando para eles, vós, lançarão mão de vós. Vocês, discípulos aí que estão me perguntando, eu vou dizer uma coisa especial. Uma coisa particular para vocês também. Vão lançar a mão de vós, vão perseguir vocês, vão prender vocês nos cárceres, né? Vão levar vocês à presença de reis, de governadores por causa do meu nome.
E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentei, pois, em vossos corações de que não vos preocupeis com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir nem contradizer todos quantos vos opuserem. Sereis entregues por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns de vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome. Isso aqui Jesus não disse para nós, disse para os discípulos. E nós temos comprovado. A palavra de Deus já nos mostra isso aqui se cumprindo e se cumpriu. O apóstolo Paulo foi preso, foi levado para Roma diante do imperador, não precisou se preocupar com o que ia dizer. Deus colocou na sua boca palavras de testemunho que ele falou, que ele profetizou, que ele disse. Estevão foi morto. A história diz, nos relata que todos os apóstolos foram mortos, foram perseguidos. E Jesus disse isso para eles antes ainda dele ser morto. Isso nos mostra, isto serve para nos mostrar que Jesus não falhou, que a palavra dele se cumpriu. Então, se em parte aqui já podemos ver cumprida, todas as demais coisas vão se cumprir da mesma forma. Jesus disse que eles estavam debaixo do cuidado do Senhor. Eles, os discípulos, mesmo padecendo por tudo isso, mesmo sofrendo com tudo isso, mesmo sendo perseguidos, mortos, caluniados, eles estavam sendo guardados pelo Senhor. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Nada está fora do controle de Deus. Aí depois, no versículo 20 até o 24, Jesus fala e começa a profetizar algo que iria acontecer 70 anos depois. Ele fala sobre a destruição do templo, a destruição, a tomada de Jerusalém, a destruição do templo. Aqui Jesus, não vou ler de novo, a gente já leu, aqui Jesus fala do que iria acontecer em Jerusalém. E aconteceu, a história nos mostra que 70 anos depois, o templo foi destruído, foi tomado, Jerusalém foi destruída e voltou Israel, voltou a ser nação novamente em 1948. Em 1948, Israel novamente foi reconhecida como nação. Mas hoje ainda, Jerusalém não é reconhecida como capital. Tel Aviv é a capital. Então nós podemos ver aqui que novamente se cumpre. O versículo 24, cairão ao fio de espada, serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Jerusalém, mesmo que em 1948 Israel se torna nação, ainda oficialmente Jerusalém não é a capital. Jerusalém ainda está sendo pisada pelos homens. Jerusalém ainda não é reconhecida capital de Israel. E aí nós podemos ver a palavra de Jesus se cumprindo em tudo. Em tudo a palavra de Jesus se cumpre. Jesus fala das lutas pessoais, Jesus fala a respeito da destruição de Jerusalém, que se cumpriu, tudo se cumpriu. Aí no verso 25, para a gente não se demorar, no verso 25, Jesus volta, ligamos lá com o verso 11. Vamos deixar do 12 para frente fora, que ele fala dos discípulos e que ele fala de Jerusalém especificamente. Do 11 vamos para o 25. Vejam só como se ligam os textos. Haverá grandes o 11. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome e em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Veja que coisa interessante, Jesus aqui, ele na conversa dele, ele abre um parênteses. Eles queriam saber sobre o tempo do fim, Jesus começa a falar sobre o tempo do fim. Ele começa a falar sobre as coisas que iriam acontecer antes do fim. E aí Jesus abre um parênteses, mas antes disso tudo, vocês ainda vão sofrer, vocês ainda vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, com vocês vão acontecer coisas terríveis. Jesus dizendo para os discípulos. Depois também Jerusalém vai padecer.
Jerusalém vai ser destruída, o templo vai ser destruído, tudo isso vai ser destruído. E aí Jesus volta a concluir o raciocínio sobre o fim, sobre o tempo do fim. Sinais no sol, na lua, nas estrelas. E aí, angústia sobre a terra, angústia entre as nações, perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Tudo isso nós temos visto. Agora mesmo, dia 29, o mundo, ou pelo menos aqueles que estavam acompanhando algumas notícias, estavam de olho no céu. Porque tinha um sinal no céu. Estava passando por aqui, muito próximo à terra, um meteoro. Era um sinal no céu, que estava passando muito próximo à terra um meteoro. E assim tem tantos outros meteoros que passam, tem eclipses solares, eclipses lunares, que nessa época, quando Jesus disse isso, ninguém sabia que isso iria acontecer. Hoje estudamos, hoje os astrônomos estudam isso e para eles é algo normal. Um eclipse solar, um eclipse lunar, hoje com a tecnologia que eles têm, eles conseguem prever. Eles conseguem anunciar, teve um eclipse hoje, daqui a 100 anos, daqui a 120 anos vai ter outro. Eles conseguem prever isso hoje. Mas quando Jesus disse isso, que teriam sinais no céu e na lua e nas estrelas, ninguém preveu, ninguém imaginou um eclipse desses que estavam ouvindo. E quando eles, viram o primeiro eclipse, quando viram o primeiro eclipse do sol, eu não me esqueço, o primeiro eclipse solar que eu vi, fazem 26 anos atrás. 26 anos atrás, numa manhã, foi uma coisa assim muito estranha, muito estranha. O sol começou a escurecer, começou a ficar uma tardinha, os passarinhos começaram a se agitar muito, começaram a voar, começaram a querer procurar um lugar para dormir. Foi um agito muito grande. E aí eu, como já trabalhava em manutenção, eu consegui um vidro de máscara de sol, daqueles vidros escuros, aqueles vidros preto. E aí, porque isso foi anunciado pela televisão, queria ter um eclipse solar. E eu então consegui ver, olhar por aquele vidro, e consegui ver então o sol se escurecer e ficar praticamente noite. Ficou assim um entardecer. E depois começou novamente a clarear. Foi um sinal, o primeiro sinal do céu, eu não era ainda nem convertido, um sinal que eu vi no céu que me chamou muito a atenção. Fazem uns 25 anos atrás, eu me lembro, me marcou a data, porque foi no ano em que eu casei. 26 anos faz. Então que teve esse eclipse solar numa manhã. Coisa assim que me chamou muito a atenção. Sinais do céu. E nós podemos ver aqui, uma coisa também que nos chama a atenção aqui é o bramido do mar e das ondas. Eu falei antes sobre os tsunamis, né? Coisas que já têm acontecido, que aconteceram, os maiores registrados que nós sabemos é o da Indonésia e o do Japão. Mas tem tantos outros que não são tão grandes, mas que vêm acontecendo durante a história. Em 2006 teve outro na Indonésia, em 2007 teve nas Ilhas Salomão, em 2009 teve em Samoa, 2010 teve no Chile. Então, são tudo coisas tsunamis que foram menores, mas que vieram se repetindo. Sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E aí, o texto diz e segue dizendo que haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E temos visto, junto com essa pandemia, uma seca que eu não tinha visto igual. Eu, na minha vida, no meu tempo de vida, não vi uma seca igual como estamos passando hoje. E está passando bem desapercebido isso. Porque está todo mundo focado na pandemia. Se fala só em pandemia. Mas quando nós sairmos da cidade, do asfalto, do meio das pedras e dos prédios, e formos para o interior,
Nós vamos ver que lá no interior, da onde eu vim hoje, lá do interior, tem gente que está passando muito mais dificuldade através da seca, nas suas colheitas, nas suas plantações que não vêm, que não produzem, do que um vírus e uma pandemia que na cidade está matando muita gente. Então, de repente, as pessoas pensam assim, no interior, na colônia, eu vou estar tranquilo. Eu estaria tranquilo, porque esse vírus está matando na cidade, está pegando muita gente na cidade, onde vive todo mundo junto. Meus queridos, Jesus está ensinando tanto os da colônia quanto os da cidade. Porque aqui na cidade tem o vírus que mata, lá na colônia eles não estão preocupados com o vírus que mata. Mas lá eles estão preocupados porque amanhã não vão ter o que comer, porque a seca não está deixando vir nada. Aqueles que não têm irrigação, aqueles que não conseguem irrigar a sua plantação, não vão colher nada. E vai bater aonde? No bolso daquele que está na cidade. Então, meus queridos, Jesus está novamente dizendo, está vendo tudo isso que vocês construíram? Não adianta de nada, tudo vai cair. Está vendo tudo isso que vocês estão dando importância, e uma grande importância? Não adianta de nada, tudo isso vai ficar. Nós temos que começar a entender e a olhar para esses sinais. Eu não quero assustar ninguém, eu não quero falar, mas eu digo para vocês, meus queridos, que tomara que Jesus volte logo. Tomara que esses dias, porque a própria palavra diz que esses dias foram abreviados, porque se não fossem, ninguém ia suportar. Tomara que Jesus volte logo, porque a Bíblia me diz aqui que coisas piores vão acontecer. Se ainda não aconteceram, eu não posso dizer que não, porque Jesus não errou nada até agora. Jesus, no que ele falou, no que ele anunciou, ele não errou nada. Ele não errou. Aqui nós podemos ver realmente um verdadeiro profeta. Porque profeta é profeta quando ele fala, quando ele profetiza, a coisa acontece. Jesus, quando ele profetiza isso para os seus discípulos há 2000 anos atrás, nada do que ele profetizou deixou de se cumprir. Nada. E ele falou aqui que homens vão desmaiar de terror. Então vai ter gente desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então, de repente, não vamos se iludir. Não vamos se iludir de que as coisas vão melhorar. Não vão melhorar. É uma fase, uma pandemia que pode passar e que vai passar provavelmente. Mas não vamos se iludir que as coisas vão de vento em popa, que tudo vai melhorar. Não, a Bíblia diz que as coisas, que homens vão desmaiar de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Os poderes do céu serão abalados. Meus queridos, eu na minha ignorância, não consigo entender isso. Os poderes do céu serão abalados. Imagina o que está por vir. Imagina o que está pela frente. De repente nós não vamos passar por isso. De repente nós vamos morrer antes. De repente Jesus volta amanhã e nós vamos ser arrebatados antes, eu não sei. Mas o que nós temos que estar é preparados àquilo que está acontecendo, aquilo que Jesus falou e aquilo que já se cumpriu, que está se cumprindo e o que vai se cumprir. Versículo 27. Versículo 27, para concluir aqui o 27 e 28. Versículo 27 diz que depois que todas essas coisas acontecerem, né? Depois dos sinais do sol, na lua, nas estrelas, angústias entre as nações, homens desmaiando de terror. Por isso que eu acho que ainda vai demorar um pouco a segunda vinda do Senhor. Porque ainda não vi homens desmaiando de terror. Mas eu acho que não vai faltar muito tempo, não. Homens desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, os poderes do céu abalados, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, está predito, está anunciado, nada falhou, nada deu errado, tudo que Jesus disse aconteceu e vai acontecer também. O Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória para buscar, para reinar agora em glória. Para reinar, para governar, para condenar aqueles que não creram, aqueles que não entenderam, aqueles que não compreenderam, que não viram esses sinais e que não se prepararam para este dia. Então se verá
o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Queridos, a nossa redenção, o dia da nossa redenção se aproxima. Nós temos que parar de dar valor aos templos. Nós temos que parar de dar valor aos bens materiais, ao que nós temos, ao que nós possuímos. E temos que começar a valorizar o espiritual. Eu tenho falado aqui, tenho repetido muito aqui a necessidade de assumirmos um verdadeiro compromisso com Deus. E é isso que o Senhor está ainda neste tempo. Pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, neste tempo ainda, o Senhor está dando a oportunidade de abrirmos os nossos olhos espirituais e podermos enxergar na palavra de Deus tudo se cumprindo, tudo acontecendo como Jesus disse que ia acontecer. E muitos ainda assim não vão conseguir ver. Muitos ainda assim não vão conseguir compreender. Muitos ainda assim vão achar que é tudo história da carochinha. Mas eu quero dizer para cada um de nós, para cada um que me escuta, que me ouve nessa noite, eu quero dizer que o dia da nossa redenção se aproxima. O dia da volta do Senhor se aproxima. O que nós concluímos com isso? Que esse discurso apocalíptico de Jesus relata o que iria acontecer entre a sua primeira e a segunda vinda. Nada do que ele disse não aconteceu. Tudo se cumpriu. Então nós concluímos que a palavra de Deus é verdadeira. Amém? A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus vai se cumprir. Isso não depende de mim, isso não depende de você, isso não depende do que tu faz, do que tu tem, no que tu crê. A palavra de Deus vai se cumprir. O que importa é que ainda estamos no tempo de podermos reconhecer a soberania de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus, e ainda podemos nos render a Ele. Ainda podemos nos prostrar diante dEle, adorá-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, e dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pelos meus erros, me perdoa, Senhor, pelo que eu tenho feito, do jeito que eu tenho vivido, me perdoa, Senhor, porque eu sei que a Tua palavra tem me mostrado em 2000 anos de história, que tudo que tu falaste para esses 4 homens aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Tudo se cumpriu. E nós temos que entender também que tudo isso está nos planos de Deus, nos propósitos de Deus. Nós não podemos culpar a Deus e nem julgar a Deus por isso. Muitas vezes os ímpios e até os cristãos têm feito isso. Têm julgado a Deus. Tem questionado a Deus o porquê disso, por que tu permites isso, por que, Senhor, que isso está acontecendo. Isso hoje, meus queridos, não é tempo de questionar, não é tempo de julgar, não é tempo de nós culparmos a Deus por alguma coisa, mas é tempo de nós nos prostrarmos diante dele. É tempo de nós reconhecermos nosso pecado, reconhecermos o nosso erro, reconhecermos tudo aquilo que nós fizemos que nos afasta de Deus, para podermos nos aproximar dele, nos rendermos a ele e crermos na sua palavra e nos rendermos ao nosso Senhor e Salvador. Momento de refletir que tudo isso é consequência do pecado. Jesus está anunciando e pré-anunciando todas essas coisas e todas elas são consequência do nosso pecado. E somente assim nós podemos encerrar crendo no versículo 18 e 19, que Jesus fala para aqueles discípulos que depois de sofrerem, depois de serem perseguidos, depois de muitos serem martirizados, eles ainda podiam crer que tudo estava no controle de Deus. Versículo 18 e 19 encerra essa reflexão. Como Jesus disse para a vida daqueles discípulos, Ele está dizendo hoje para cada um de nós. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Tudo está dentro do meu controle. Tudo está segundo a minha vontade. Tudo está dentro dos meus propósitos. Eles sofreram, eles foram perseguidos, eles foram chicoteados, eles foram apedrejados. Mas Jesus disse:
não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, sem que eu não permita. E assim será conosco. Nada acontecerá conosco sem a permissão de Deus. E versículo 19, Jesus conclui para os discípulos e conclui para nós. E na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. É tempo de perseverar. É tempo de perseverar. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Como eu tenho visto pessoas desmotivadas, pessoas sem fé, e cantamos aqui toda vez que a minha fé é provada. É um tempo em que o Senhor está provando a nossa fé. É um tempo onde o Senhor está realmente nos desafiando a crer, desafiando a confiar nele e na sua palavra. E Jesus disse, é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. É perseverando em Cristo, com Cristo, para Cristo, louvando a Cristo, adorando a Cristo, glorificando a Cristo, em meio às dificuldades, em meio às lutas, não dando valor para os bens materiais, não dando valor para aquilo que temos, mas sim para aquilo que somos em Cristo. Porque os discípulos aqui, quando caminhavam com Jesus, olharam para o templo e se vangloriavam daquele templo. E Jesus disse, de nada adianta tudo isso construído, porque daqui um pouco isso vai estar tudo derrubado. De nada adianta buscarmos e corrermos atrás de bens materiais, porque tudo isso ficará aqui. De nada adianta. E eu tenho hoje, neste tempo, nesses dias nós podemos ver isso. De nada adianta termos um carro novo, 0 quilômetro, e não podermos sair de casa. De nada adianta nós termos tantas coisas e não podermos usufruir. Porque o que importa realmente na vida de cada um de nós é a nossa vida espiritual. O que importa na vida de cada um de nós é aonde está focado a minha mente, o meu coração no espiritual e não no material. Vamos orar, meus queridos. Fechamos os nossos olhos. Quem puder, se coloque de pé. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos deixar que o Espírito Santo de Deus ministre conosco. De repente uma palavra um pouco mais dura, um pouco mais desafiadora. Algumas coisas que nos foram reveladas e, digo não reveladas, mas trazidas à nossa memória nessa noite. Relembradas é a palavra. Algumas coisas que nos foram relembradas nesta noite. E que nós possamos também compreender e entender esta verdade. Que os tempos do fim se aproximam. Que a volta do Senhor está próxima, muito próxima. E que nós possamos crer e confiar nessas palavras. Nenhum fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem a permissão de Deus. E é na nossa perseverança que vamos ganhar as nossas almas. Não vamos desistir. Não vamos retroceder, não vamos voltar atrás, não vamos blasfemar contra o Senhor, mas vamos adorá-lo pelo que Ele é. Senhor, meu Deus e Pai, nós oramos nesta noite e abrimos o nosso coração diante de Ti, reconhecendo, Pai, os nossos pecados, reconhecendo, Senhor, as nossas falhas, reconhecendo, Senhor, que erramos muitas vezes de prioridade, Senhor. Priorizamos tantas coisas, Pai, que não edificam. Priorizamos tantas coisas que não te agradam. Priorizamos tantas coisas, Senhor, que não são segundo a tua vontade, o teu querer. Mas se nesta noite o Espírito Santo tem novamente nos chamado, Senhor, à realidade, nos chamado, Senhor, ao centro da tua vontade, ao centro do teu querer, Senhor. Que nós possamos entender e compreender, Pai, que todas as coisas acontecem, Senhor, segundo o teu querer, segundo os teus propósitos. Tudo foi anunciado, Senhor, através da tua palavra. Nós que muitas vezes não conseguimos ver, ou muitas vezes não queremos ver, Senhor, o que Tu tens nos mostrado, o que Tu tens nos anunciado, Senhor. Nós queremos, Pai, a partir desse dia, a partir deste momento,
abrirmos, Senhor, os nossos olhos espirituais para que possamos ver além do que os olhos carnais veem, além de uma simples enfermidade, além de uma pandemia, além, Senhor, do que está acontecendo à nossa volta, que possamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar que tudo isso está acontecendo porque foi pré-anunciado, foi escrito, foi profetizado que iria acontecer antes dos dias da tua vinda. Está somente confirmando, Senhor, que tu vais voltar. Somente está confirmando, Senhor, que a tua palavra não mente, a tua palavra não erra. E tudo vai acontecer segundo os teus propósitos, Pai. Assim nós oramos e pedimos, Pai, que tu nos guarde como tu prometeste para os apóstolos, para os discípulos, para todos aqueles que te buscam e que te seguem. Nenhum fio de cabelo se perderá da nossa cabeça, Pai, sem a tua permissão. Isso me dá paz, isso me dá descanso, Senhor, porque eu sei que tu tens guardado as nossas vidas, Pai, e que nada acontece fora do teu plano e do teu querer, e que nós possamos perseverar, porque é na nossa perseverança que ganharemos as nossas almas. É na nossa perseverança. É perseverando no teu caminho, perseverando na tua palavra, perseverando na oração, perseverando, Senhor, no alimento espiritual, perseverando em Cristo, que seremos salvos, Senhor. E assim, Pai, nós oramos e entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Amém.